Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos pelo cenário macroeconômico do mês de junho. Como sempre, falaremos a respeito do cenário global e depois falaremos a respeito do cenário de Brasil. Começando a respeito do cenário internacional, o último mês foi de novo um mês positivo para a Bolsa nos Estados Unidos, com o S&P subindo mais de 6%. Mas o otimismo não ficou só por conta dos Estados Unidos. As bolsas na Europa reverteram parte da queda do último mês e subiram mais de 4%, e com isso o MSCI Global também teve um desempenho positivo, com alta de quase 6%. Na nossa avaliação, esse bom desempenho das bolsas deve-se principalmente às notícias de atividade favoráveis nos Estados Unidos. Afinal, continua tendo uma divergência grande do cenário econômico entre Estados Unidos e os outros países. Sobre Estados Unidos, a gente já vem comentando algumas reuniões a respeito do bom desempenho da economia americana, bem melhor do que as expectativas. A despeito de uma crise bancária que ocorreu no mês de março, a economia tem mostrado resiliência, e nesse último mês, mais informações reforçam esse cenário. Além do PIB do primeiro trimestre ter sido revisto para cima, com uma alta ali anualizada e dessazonalizada de 2%, nós tivemos boas notícias de vendas no varejo, confiança do consumidor e mercado de trabalho novamente. Com isso, os mercados desembarcaram numa tese de que um soft landing pode acontecer nos Estados Unidos. Ou seja, é possível colocar a inflação numa trajetória de arrefecimento, chegando à meta, sem precisar ter uma recessão, sem precisar ter uma parada abrupta do crescimento. Apesar de nosso cenário ainda embutir a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos, começando no final deste ano, nós admitimos que o cenário de soft landing não pode ser descartado, afinal tivemos muitos dados econômicos acima do esperado, mostrando o efeito da crise bancária, do aperto das condições de crédito ainda não foi sentido, e que a economia caminha para uma desaceleração muito suave por enquanto. Só que um outro risco desse cenário é que, devido à resiliência da economia, nós sempre nos mostramos preocupados com a inflação. E, de fato, os números nos Estados Unidos continuam em patamares ainda bem altos e não confortáveis para o Banco Central. A gente tem visto uma desinflação, com a inflação cheia ali chegando em cerca de 4%, mas o núcleo dessa inflação nos Estados Unidos ainda é muito alto, em torno de 5,3%. Com isso, o Banco Central dos Estados Unidos optou por pausar o aumento da taxa de juros que vinha ocorrendo desde o início do ano passado, mas ele deixou claro que isso não significa que o ciclo de aperto terminou. Pelo contrário, ele mostrou que essa estratégia de uma pausa agora foi para indicar que o ritmo de altas de juros necessários pode ser reduzido. Então, por isso, poderia ter um intervalo de aumento de juros entre as reuniões. E o Fed, inclusive, mostrou no seu dot plot que os membros concordam que pelo menos 2 mais aumentos de 25 bips devem ocorrer. E com todas essas boas informações da atividade, o Powell continuou enfatizando que a decisão é consistente com mais necessidades de aumentos de juros por lá. Então, a despeito da resiliência da economia americana surpreender e trazer otimismo, o ponto de cautela é com a demora da desinflação e com a sinalização de que a política monetária pode continuar apertada e sofrendo novos aumentos, uma vez que o Banco Central por lá não mostra ainda conforto com esse cenário. Lá na Europa, a história é um pouco diferente. Quando a gente olha para crescimento, os últimos PMIs mostram uma perda de ritmo mais intensa da atividade por lá. A gente ainda vê uma divergência entre manufatura e serviços, com esse setor de serviços ainda resiliente, com PMI acima de 50 pontos, mas até ele vem passando por uma moderação, e a indústria, que já estava muito fraca, tem uma piora adicional. A Alemanha, um país ali com alta dependência em relação à indústria, já mostrou inclusive uma recessão técnica. Só que o fato dessa atividade desacelerar por lá não permite que o Banco Central Europeu
possa indicar o final do ciclo de aperto monetário. Enquanto nos Estados Unidos as altas de juros conversam com um crescimento forte, na Europa elas conversam com um quadro de inflação ainda persistente. A gente tem números de inflação na zona do euro ao produtor, o PPI arrefecendo de maneira forte, mas os números ao consumidor ainda mostrando que o ECB, o Banco Central Europeu, tem que dar continuidade no seu plano de aperto de política monetária. Portanto, lá é um quadro de desaceleração mais forte da atividade, mais inflação resiliente e de mãos atadas, ainda sem poder mudar o seu plano de voo. Já na China, o otimismo com a reabertura já tinha perdido o fôlego e os últimos dados indicam aí que o crescimento continua desacelerando de maneira generalizada. Produção industrial, vendas no varejo, investimento, todos esses números no mês de maio frustraram por lá na China, indicando que o PIB de 2023, que vinha numa toada de revisão para cima, deve passar por novas baterias de alterações para números ali mais perto de 5,5, podendo chegar até 5 se o governo chinês não anunciar medidas de estímulo. A gente teve sinalizações do governo chinês desconfortável com essa desaceleração da atividade, mas ainda não houve anúncios efetivos a respeito de quais medidas seriam feitas para conseguir reverter essa desaceleração. Portanto, pessoal, o cenário de junho foi novamente positivo para os ativos de risco, com as bolsas aí encerrando o primeiro semestre com fortes ganhos ao longo de todo o mundo, mas a gente ainda pontua cautela. É verdade que a economia global mostrou resiliência e é verdade que nós estamos com um processo de desinflação em curso, o que permite os principais bancos centrais ali tatearem qual vai ser a taxa de juros final desse ciclo. Mas a gente faz algumas ressalvas. O primeiro ponto de cautela é que essa desinflação global ainda é muito lenta, a gente está nos estágios iniciais e a gente ainda tem um balanço de risco altista para a inflação, principalmente por conta do mercado de trabalho resiliente em quase todos os outros países. A gente não pode esquecer de decisões como da Austrália, do Banco Central do Canadá, que voltaram a subir as taxas de juros por conta de dados piores do que o esperado. Mas fora esse cenário de política monetária, a gente também coloca cautela na questão da economia chinesa, com a falta de medidas de estímulo que pode levar a uma desaceleração mais acentuada do crescimento global, e não podemos esquecer das economias emergentes. Apesar delas se beneficiarem desse ciclo de desinflação e poderem cortar a taxa de juros antes dos países desenvolvidos, qualquer preocupação com o crescimento global, qualquer susto em relação à política monetária, pode trazer também um ambiente um pouquinho mais desafiador para essas economias. Em relação ao cenário de Brasil, no mês de junho a gente teve um desempenho favorável de todos os ativos de risco. Além da bolsa seguir numa sequência positiva, com alta de 9% no último mês, a gente teve continuidade da queda das taxas de juros no mercado futuro e o real também voltou a valorizar. Como eu comentei, esse cenário global ajudou o Brasil também, foi um cenário ali de maior propensão ao risco. Mas a gente acredita que são as notícias domésticas mesmo que explicam esse bom desempenho dos nossos ativos. O primeiro ponto é que, pelo lado fiscal, as preocupações continuam reduzidas. O arcabouço fiscal ainda não foi aprovado completamente no Congresso. A gente ainda precisa da votação final na Câmara dos Deputados. É verdade que a votação no Senado trouxe ali alterações que, na nossa visão, deixaram o arcabouço pior. Afinal, o Senado criou exceções de despesas que poderiam ficar fora do limite e o Senado também fez uma maneira ali de possibilitar que a inflação para calcular as despesas do ano que vem seja feita a partir deste ano até dezembro. Isso faz com que o governo não tenha que cortar gastos de cerca de 40 bilhões e não tenha ali um desconforto político em reduzir despesas na elaboração do seu orçamento. Para a gente, esse balanço das alterações no Senado ficou pior e não parece que a Câmara vai reverter todas essas alterações. Mas ainda assim, o arcabouço sai da tramitação com um desfecho positivo. É uma regra cheia ainda de incertezas de como o governo vai alcançar suas metas almejadas e ambiciosas, como o governo vai elevar a arrecadação para isso e como que vão funcionar ali
aos enforcements caso essa regra não seja cumprida. Mas a despeito dessas incertezas, fica a sensação de que tiramos um risco de cauda enorme, de que há uma métrica para controle das despesas e que há uma previsibilidade a respeito das contas públicas brasileiras. Então, o arcabouço ele ainda caminha para ter a sua tramitação final, mas não houve mudanças significativas sobre a proposta inicial no humor dos mercados. E o mais importante é que a finalização desse arcabouço ocorre em um momento em que o Congresso se prepara para votar a reforma tributária. Em junho, houve a apresentação do parecer dessa reforma. Dentre as diretrizes gerais ali apresentadas, ficou a questão do IVA dual, a mudança da cobrança tributária da origem para o destino e a previsão de que teremos no máximo 3 alíquotas nesse sistema. Claro que um texto tão complexo como esse recebe muitas críticas e pode ser ajustado, mas finalmente há uma percepção de que chegou a vez do Brasil aprovar uma reforma que vem sendo construída há tantos anos e que é de extrema importância para aumentar o nosso PIB potencial, diminuir a complexidade e aumentar a produtividade. Ainda não é claro se a Câmara dos Deputados vai conseguir aprovar essa reforma tributária ainda em julho, mas há um otimismo de que as condições para essa reforma ser votada estão sendo construídas como nunca esteve nos últimos anos aqui no Brasil. Mas fora essa pauta positiva do Congresso, ou pelo menos sem sustos, a gente também continua ali com um balanço favorável de inflação e de crescimento. Pelo lado do atividade, do PIB, nós não mudamos as nossas estimativas de um PIB esse ano crescendo 2,2 e no ano que vem crescendo 1%. Os últimos dados corroboram a nossa perspectiva e depois do PIB crescer forte no primeiro trimestre, cresceu 1,9, a economia deve desacelerar. A gente já vê uma perda de fôlego adicional do varejo e principalmente serviços sentindo. Mas mesmo com essa desaceleração confirmada, nós não tivemos sustos também. Não parece que a economia está passando por um arrefecimento muito mais intenso. Pelo contrário, acho que no balanço de risco ainda há chance de um PIB crescer mais do que 2,2 esse ano. Acho que o balanço ainda é altista. Afinal, os números de confiança melhoraram em junho, o mercado de trabalho continua mostrando resiliência e com todo esse bom humor dos ativos aqui no Brasil, as condições financeiras melhoraram também. Então, pelo lado da atividade, sem mudanças nas projeções, mas ainda há um balanço positivo para o PIB poder crescer um pouquinho mais esse ano. Claro que esse cenário de atividade resiliente traz preocupação aqui com a inflação no Brasil. A gente tem comentado que a desinflação aqui também é lenta e que os núcleos continuam em patamares ainda indigestos e patamares que trazem surpresas negativas. O último IPCA 15 de junho, por exemplo, teve uma inflação de somente 0,04. Em 12 meses, o IPCA 15 desacelerou para 3,4, mas os núcleos de novo vieram ali com a bola errada e mostrando uma variação um pouquinho acima do esperado. Esse é um grande ponto de cautela no nosso cenário. Mas a gente tem outras boas notícias para a política monetária. Além dessa inflação corrente desacelerando, como eu comentei com vocês, a gente finalmente teve a decisão do CMN. O Conselho Monetário Nacional decidiu em junho a respeito da meta de inflação para os próximos anos e para 2026. E depois de meses de incerteza, o CMN não trouxe sustos para a gente. O Conselho optou por manter as metas de inflação para os próximos anos em 3% e também anunciou uma meta de 3% para 2026. A única alteração que eles fizeram foi que a partir de 2025 o sistema de metas passa do ano calendário, a meta, para uma meta de contínuo. Ainda não tivemos o decreto a respeito de como será esse prazo da meta contínua, qual que vai ser a frequência que o Banco Central vai ter que justificar o descumprimento eventualmente dessa meta, mas definitivamente o anúncio trouxe um alívio e foi essencial para ajudar numa reancoragem das expectativas de inflação. Depois de meses, o Focus começou a mostrar queda relevante das expectativas para prazos longos, como 2025, 2026 e 2027, já se aproximando de 3,5%. É verdade que ainda há uma desancoragem, as expectativas não estão no centro da meta, mas esse recuo, no momento em que a inflação corrente desacelera, que os IGPs continuam em deflação, fazem com que o Banco Central tenha mais confiança em iniciar o ciclo de política monetária em agosto, de queda da taxa de juros.
O Banco Central, na ata, antes da decisão do CMN, já tinha mostrado ali que existia um grupo predominante que acreditava que as condições estavam sendo construídas para essa queda em agosto. Pós decisão do CMN e queda adicional das expectativas no Focus, nós acreditamos que não há nenhum risco, nenhum tipo de fator impeditivo para o Banco Central começar o corte em agosto. A dúvida fica a respeito do ritmo. Nós entendemos que, devido à parcimônia, à cautela que o Banco Central colocou no seu comunicado e principalmente o desconforto ainda com o nível dos núcleos e as expectativas que seguem desancoradas, nós entendemos que o Banco Central terá a opção de iniciar o ciclo com um ritmo reduzido de 25 bips. Claro que existem ainda vetores para mudar essa decisão e vai ser muito dependente ali da conjuntura, mas nós achamos que para a estratégia de mais potência, o Banco Central conseguir efetivamente ancorar as expectativas e usufruir desse processo desinflacionário que já está em curso para permitir que a meta seja alcançada nos próximos anos, é muito prudente ele ter parcimônia nesse processo. Por conta disso, a nossa expectativa para os juros desse ano não mudou, continua em 12,25, e para o ano que vem nós achamos que, com a queda adicional das expectativas, é possível o Banco Central cortar um pouco mais, indo para 9,5%. Esse é o nosso cenário macro. Qualquer dúvida, estamos à disposição, colocamos as nossas equipes de economia e de marketing para tirar quaisquer dúvidas. Muito obrigada e até o próximo mês.